Bom dia, turma. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Nosso conteúdo é transitividade verbal. Porém, antes de adentrarmos no assunto, no estudo da transitividade verbal, eu tenho um recado para vocês que talvez não satisfaça a maioria. Como vocês sabem, nossas aulas são às terças-feiras e na terça-feira anterior tivemos o feriado referente à padroeira da cidade de Parnaíba. E na terça-feira seguinte é a nossa avaliação. E o conteúdo é este, transitividade verbal. Por esse motivo, esta vai ser a única aula antes da prova, ok? Por isso, todo o conteúdo vai ser repassado neste vídeo, certo? Todo o conteúdo vai ser repassado aqui neste vídeo para vocês. Geralmente as aulas eu faço em 2 ou 3 vídeos, mas aqui eu vou condensar tudo em um vídeo só, certo? A sorte de vocês é que este é um conteúdo relativamente simples, né? Transitividade verbal, vou explicá-lo da maneira mais clara possível para vocês. E o vídeo fica lá no YouTube, no canal. Você pode acessar quantas vezes você quiser. 2, 3, 5, 10, 20 vezes. Certo? Então vamos lá. O que é a transitividade verbal? Primeiramente, a gente precisa lembrar que os verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Certo? Porém, alguns desses verbos, eles não transmitem um sentido completo. O que significa que a frase, quando ela termina com o verbo, ela não diz muita coisa para a gente. Por isso, esse verbo precisa ser acompanhado de outra palavra que vai completar o sentido dele. Essa palavra vai ser chamada de complemento ou objeto. Aqui a gente vai adotar a nomenclatura objeto, certo? Então, certos verbos, eles não têm sentido completo e por isso precisam de um objeto para completar o sentido desse verbo, tá? No entanto, outros verbos, eles transmitem uma ideia completa, uma ideia inteira e não necessitam de complemento. Por isso, a transitividade verbal é o quê? É o fato de um verbo precisar ou não de um complemento para ter seu sentido completo, certo? Vamos observar aqui este exemplo. Suponhamos que eu chegue na sala, né? E diga assim para o Diego: Diego, meus pais viajaram. E aí eu saia, vá embora. E eu não termino a frase. A frase terminou no verbo planejar. Logicamente que não só o Diego, como a turma que ouviu vai perguntar: ué, o professor disse que os pais dele planejaram, mas planejaram o quê? Ele não terminou a frase. Então percebam que este verbo aqui, ele não transmite uma ideia completa. Ele não transmite um sentido inteiro. Porque quem planeja, planeja alguma coisa. Não é isso? Então, se eu disse que meus pais planejaram, eu tenho que dizer o que eles planejaram, para que a frase tenha sentido completo. Portanto, eu preciso ter outra palavra aqui, depois do verbo, que vai completar o sentido desse verbo. Essa palavra vai ser o objeto, tá? Então, objeto é a palavra que completa o sentido do verbo. Meus pais planejaram a viagem. Então, percebam que agora a frase está completa. A minha frase ela transmite uma ideia inteira, ela tem um sentido, ela não deixa mais você ter dúvida, você se questionar. Porque quando a frase termina aqui, meus pais planejaram, você fica se questionando, planejaram o quê? Porque está faltando o restante da frase, não é isso? Porém, quando eu digo planejaram a viagem,
aí sim, essa palavra aqui, esse termo, que é o objeto, ele completa o sentido desse verbo, ou seja, ele responde à pergunta o que? Meus pais planejaram. O que? Planejaram a viagem, ok? Então a viagem é o objeto que completa o sentido do verbo planejar, certinho? Vamos para outro exemplo. Meus pais gostaram. E aí eu chego na sala e me dirijo a Kelly dizendo: Kelly, meus pais gostaram. E aí eu vou embora para a sala da Dona Olivia. Ou então vou para a cantina comer uma bomba, né? Lá com o Machado. E aí você fica se perguntando, mas gostaram de quê? Ele não terminou a frase. Então eu preciso de quê? Eu preciso ter uma palavra aqui que complete o sentido desse verbo. Porque o verbo sozinho, ele não transmite uma ideia, certo? A ideia de que ele transmite é de que meus pais gostaram. Mas gostaram de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então eu tenho que dizer de que eles gostaram. Portanto, esta frase ela tá com sentido incompleto. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o objeto que completa o sentido aqui do verbo gostaram, ok? E que objeto é esse? Gostaram da viagem. Agora sim, quem lê essa frase ou quem ouve essa frase não se faz mais nenhuma pergunta. Meus pais gostaram da viagem. Ok, a frase está com sentido completo porque da viagem é o objeto, ou seja, é a palavra que completa o sentido do verbo gostaram. É o complemento do verbo, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesse caso, gostaram da viagem. Agora observem o seguinte: meus pais viajaram. Quando eu digo essa frase, você não se faz nenhuma pergunta, não é isso? Porque esse verbo aqui, neste caso, ele tá com o sentido completo. Meus pais viajaram, ok. Viajaram, eu já entendi, né? Eu só pergunto para onde viajaram se ele quiser. Mas esse para onde, viajaram para Miami, por exemplo, não vai ser complemento do verbo. Porque esse verbo ele não deixa margem para dúvidas, certo? Meus pais viajaram, ok. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte: a Lourdes saiu. Pronto, você já entende o que aconteceu, né? Se eu disser apenas meus pais planejaram, você não entende o que aconteceu. Você quer saber o que eles planejaram. Quando eu digo que eles gostaram, você quer saber de que eles gostaram. Mas quando eu digo que eles viajaram ou que a Lourdes saiu, você não tem a necessidade de ter esse questionamento porque o verbo já tem sentido completo, certo? Então, nesses exemplos aqui, estas duas frases possuem verbos que necessitam de um complemento, porque são verbos de sentido incompleto. Precisam de um objeto para que a frase tenha o sentido inteiro. Já este outro exemplo aqui, ele não precisa de complemento, né? O verbo não precisa de complemento porque ele já transmite uma ideia de que viajaram, beleza, viajaram, já foram, ok, certo? Então são esses dois tipos de verbos que a gente tem no estudo da transitividade verbal: os verbos que precisam de complemento e os verbos que não precisam de complemento. E como são chamados esses verbos? Eles são chamados de verbos transitivos ou verbos intransitivos, tá? Quanto à transitividade verbal, eles podem ser desses dois tipos aqui: verbos transitivos ou verbos intransitivos. O verbo transitivo é aquele que não tem o sentido completo. Ou seja, naqueles dois primeiros exemplos do slide anterior, eram verbos transitivos, porque eles não possuem o sentido completo, ou seja, eles necessitam de uma palavra que é chamada objeto que lhe complete o sentido.
certo? Então, o verbo transitivo é o verbo que não tem sentido completo e que precisa de um complemento. Os verbos transitivos eles podem ser de dois tipos: transitivo indireto e transitivo direto, ok? O que é o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é aquele que se liga ao seu objeto, ou seja, ele não tem sentido completo e ele precisa de um complemento, de uma palavra que complete o sentido. Essa palavra ela vai ser iniciada por uma preposição, ok? No semestre anterior, tivemos um mês inteiro de aula sobre preposições, não foi? Fizemos até uma prova sobre elas, certo? Então, todo mundo do 7º ano sabe e conhece as preposições, ok? Então, olha só. Quando eu digo o seguinte, eu acredito. Esse verbo acreditar, ele não possui um sentido inteiro, não possui um sentido completo. Por quê? Porque quem acredita, acredita em alguma coisa, né? Então, se eu disser somente que eu acredito, eu tenho que completar o sentido da minha frase, porque ele fica incompleto. Eu acredito em quê? Em suas escolhas, certo? Então, aqui a gente tem um verbo transitivo. Vou botar VT, ok? E aqui a gente tem o objeto. Vou botar só a letra O. Qual é o complemento desse verbo? É a palavra aqui, né? Esse termo em suas escolhas, né? E o em é o quê? O em é uma preposição, certo? E aqui é o complemento, tá? Então, entre o verbo e o complemento, a gente tem uma preposição. Se a gente tem uma preposição entre o verbo e o complemento, esse verbo ele vai ser transitivo indireto. Então, eu vou chamar de VTI, certo? Verbo transitivo indireto. E esse aqui é o objeto. Se o verbo é transitivo indireto, então aqui vai ser o objeto indireto, ok? Eu não posso ter um objeto direto no verbo transitivo indireto. E nem posso ter um objeto indireto no verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto vai ser também indireto, ok? Se ele inicia com preposição, ele vai ser um objeto indireto e, consequentemente, um verbo transitivo direto. Então, lá na prova, você vai ter que fazer só isso aqui, ó. V, T, D para verbo transitivo direto ou V, T, I para verbo transitivo indireto. Ou ainda O, D para objeto direto ou O, I para objeto indireto, ok? Como na prova vocês têm apenas 1 hora, então eu não vou exigir que vocês escrevam lá verbo transitivo direto, ou então verbo transitivo indireto, não. Para poupar tempo, vocês usam essas siglas aqui, VTD, VTI, OD e OI, ok? Em qualquer gramática que vocês pegarem, qualquer livro de português que vocês abrirem, vocês vão se deparar apenas com essas siglas, certo? Outro exemplo aqui. Mariana gosta de café. Se eu chegasse para Rafaela e dissesse, Rafaela, a Mariana gosta. E aí eu saísse correndo com tudo, ó. E eu não terminasse a frase. Sabe aquela história quando alguém chega para você e fala assim, ei, cara, eu preciso te dizer uma coisa, mas depois eu te falo. É horrível, né? Porque você fica curioso, querendo saber o que a pessoa tem para dizer para você. Ela não terminou a frase, ela atiçou sua curiosidade e foi embora sem dizer para você o que aconteceu. Sem dizer a você o que ela tinha a dizer, tá? Então quando eu digo assim, Rafaela, Mariana gosta, tchau. Ela vai dizer assim, oxe, professor, mas peraí, vem cá. Ei, professor, chega aí, doido, gosta de quê? Oxe, foi-se embora e não disse do que gosta. Chega, né? Então é isso que acontece quando o verbo ele não tem o seu complemento, tá? Então Mariana gosta. Qual é o verbo? É o verbo gostar, ok? Esse verbo ele tem sentido completo? Não tem. Então ele é um verbo transitivo, certo? Mariana gosta. Gosta de quê? Gosta de café. De café é o objeto. Entre o verbo e a palavra café, eu tenho o quê?
eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição, então esse verbo vai ser chamado de quê? Verbo transitivo indireto. E o objeto vai ser chamado de quê? Objeto indireto. Certo? Lembre-se, se tem a preposição, é verbo transitivo indireto e objeto indireto. Certo? Outro exemplo aqui. O diretor concordou com as propostas. Suponha que a frase termine no verbo concordar. O diretor concordou, mas concordou com o quê? Então é preciso que este verbo aqui tenha um complemento, tenha um objeto, porque quem concorda, concorda com alguma coisa, tá? Então esse verbo ele não tem sentido completo, ele vai ser o quê? Verbo transitivo, ok? Quem concorda, concorda com alguma coisa, concorda com o quê? Com as propostas. Então, com as propostas é o objeto, ok? O que existe entre concordou e as propostas? Existe uma preposição aqui. Se existe uma preposição, então esse verbo vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. E aqui eu vou ter o objeto indireto. Ok? Então é isso. O verbo transitivo indireto é aquele que se liga ao seu objeto, ou seja, ao seu complemento, por meio de uma preposição. Ok? E o verbo transitivo direto é o quê? É aquele que não tem preposição, ou seja, ele se liga ao seu objeto sem o auxílio da preposição, certo? Mateus cortou. Ué, professor, mas cortou o quê? Quem corta, corta alguma coisa, né? Então, qual é o verbo? Tá aqui. Mateus cortou. Sozinho, esse verbo não tem um sentido completo. Se ele não tem sentido completo, ele vai ser um verbo transitivo, porque verbo transitivo, ok, é aquele que não possui sentido completo, certo? Mateus cortou o quê? Cortou o cabelo. Beleza. Então, o cabelo é o termo que completa o sentido do verbo. Então, eu vou chamá-lo de objeto. Existe alguma preposição entre cortou e o cabelo? Não, né? Nós temos o artigo, tá? Não tem preposição. Se não tem preposição, então aqui vai ser um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, eu vou ter o objeto direto, tá? Verbo transitivo direto tem objeto direto. Verbo transitivo indireto tem objeto indireto. Tranquilidade? Os alunos leram o comunicado. Os alunos leram, né? Mas quem lê, lê alguma coisa. Então tá aqui o verbo, ó, leram. Lembre-se que você precisa conhecer os verbos, tá? Quando eu peço na prova, marque, sublinhe o verbo, aí tem gente que vai sublinhar os, tem gente que vai sublinhar aluno, tem gente que vai sublinhar comunicado, tem gente que, pelo amor de Deus, ainda não sabe o que é verbo. No ano passado, quando vocês estavam no 6º ano, nós ficamos 3 meses estudando verbos, ok? Então, se você não sabe o que é verbo, você não prestou atenção nas aulas ano passado, ok? Então, quem lê, lê alguma coisa, né? Sozinho, esse verbo não tem sentido completo. Então, ele é um verbo transitivo, porque eu preciso dizer o que foi que leram. Ei, negrado, os alunos leram. Sim, mas leram o quê? A frase não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, é verbo transitivo. O que que eles leram? Leram o comunicado, certo? Então, o comunicado é o objeto, porque ele responde à pergunta: leram o quê? Leram o comunicado. Ele vai ser o objeto. Eu tenho aqui alguma preposição? Não tenho, né? Quais são as preposições? Em, no, na, nos, nas, pelo, pela, pelos, pelas, para, com, dos, das, através, por, certo? Tudo isso são preposições. Aqui não é uma preposição. Se não é uma preposição, o verbo que se liga ao objeto sem preposição é o verbo transitivo
direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também vai ser direto. Então eu vou ter verbo transitivo direto, objeto direto. Ok? Espero que vocês estejam pegando aí na cabecinha de vocês o conteúdo, tá? Estou explicando bem devagar para vocês. O carro atropelou o pedestre. Ei, Lohan, olha, lá fora o carro atropelou. Tchau, vou-me embora. E aí ela diz, oxe, professor, mas atropelou quem? Ou atropelou o quê? Então esse verbo ele não tem sentido completo, porque quem atropela, atropela alguma coisa. O verbo que não tem sentido completo é o verbo transitivo. Atropelou o pedestre. Ah, então o pedestre responde à pergunta. Atropelou quem? Então o pedestre vai ser o objeto, porque é a palavra que completa o sentido do verbo. Eu não tenho nenhuma preposição entre atropelou e pedestre. Se eu não tenho preposição, então eu vou ter o verbo transitivo direto. Consequentemente, se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto. Ok? Tranquilidade? Até aqui ficou claro para vocês? Vamos agora conhecer o outro tipo de verbo, que é o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não necessita de um complemento. Por que ele não necessita de um complemento? Porque ele possui sentido completo. Ou seja, se a frase terminar no verbo, você não vai se fazer nenhuma pergunta, porque você vai entender o que a frase está dizendo. Por exemplo, meu pai saiu. Beleza, saiu, ok. Já foi embora, né? Verbo intransitivo é o mais fácil de identificar. Meu pai saiu. Ok, né? O verbo aqui está sublinhado. Verbo intransitivo. Meu pai saiu ontem. Percebam que aqui, após o verbo, eu tenho a palavra ontem, né? Mas aqui o ontem, ele não completa o sentido do verbo. Ele só indica quando que meu pai saiu, que foi ontem, ok? Ele não funciona como objeto. Ele é o advérbio de tempo. Então aqui o verbo continua sendo intransitivo também. VI. A criança nasceu, beleza. Você não vai perguntar, a criança nasceu o quê? Ou a criança nasceu quem? Ou a criança nasceu como? Porque todo mundo sabe como que as crianças nascem, né? É a cegonha que traz, né, no bico. Né? A criancinha pendurada no paninho, a cegonha traz no bico para a mamãe. Todo mundo sabe, né? Então a criança nasceu. Beleza. Este verbo aqui, ele é um verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo, tá? Perceba que se eu dissesse o seguinte, a criança disse. Disse o quê? Eu tenho que dizer o que a criança disse. Agora, quando eu digo a criança nasceu, eu não preciso dizer mais nada depois, porque você entende que ela nasceu. Ela veio ao mundo, a mãe deu à luz e a criança nasceu chorando no hospital. Ok? A vítima morreu. Verbo intransitivo também. A vítima morreu. Beleza. Morreu, agora enterra, cava um buraco, enterra e faz um túmulo por cima e bota uma cruz lá, né, no cemitério e acende uma vela. Ou não, né? Não sei. Morreu, pronto. Eu não preciso dizer mais nada depois disso. A vítima morreu. Beleza. O pássaro voou. Verbo intransitivo também. Porque se eu disser que o pássaro voou, você entende que ele foi embora. Você não sabe para onde ele foi. Você só sabe que ele bateu as asinhas e saiu voando lindamente pelo ar, né? Pela atmosfera. Ok? Pelo meio do mundo ele saiu voando, ó. Acabou. Voou, foi embora. Verbo intransitivo, tá? Você não se pergunta, voou o quê? Voou como? Voou quem? Certo? Outro exemplo, o neném dormiu. Verbo intransitivo também, tá? Porque se dormiu, você entende que ele está dormindo, ok? Você não precisa de um complemento para esses verbos aqui. Então, todos esses exemplos são exemplos de verbos intransitivos, porque eles não precisam de um complemento para ter o sentido completo. Ok, gente? Ficou claro? Nosso conteúdo é
Esse apenas verbo transitivo, aquele que precisa de um complemento porque não possui sentido completo, e verbo intransitivo, aquele que não precisa de um complemento porque tem o sentido completo, ok? Se preciso for, assistam este vídeo 50 vezes, 60, 80, 230 e 10 vezes, para você fixar bastante conteúdo, porque na aula seguinte é a nossa prova, tá? Tem um exercício aí no grupo para vocês, respondam direitinho. Ao final da aula, para a gente não perder tempo, né? Eu vou enviar a correção no grupo para vocês e vocês conferem as respostas da correção com as respostas de vocês, ok? Quem precisar de uma explicação, pergunte. Professor, explique a letra A. Professor, explique a terceira questão. E eu vou explicar para você, ok? Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Fico aguardando o exercício aqui no grupo. A gente se vê na próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau.